Xbox Series X ou PlayStation 5? Qual é o melhor console para você? Fica no vídeo porque tá show de bola. Eu vou comparar aqui vários tópicos diferentes, né? Várias coisas diferentes entre os dois consoles. E é importantíssimo você conhecer eles para você tomar a decisão certa, tá? Para você não se arrepender depois do console que você vai levar. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Cerqueira e aqui nesse canal eu faço vídeo de várias coisas sobre tecnologia. Eu já tive muitos videogames, já tive o Xbox 360, o Xbox One, o Xbox Series S, agora eu tenho o X, eu já tive PS4, agora eu tenho um PS5. Então eu já tive vários consoles, já tive Super Nintendo, então eu acredito que eu posso sim falar com propriedade sobre esses dois consoles, né? Sobre os dois que eu tenho na minha casa, que é o Xbox Series X de 1TB e o PS5, a versão de 825 GB ainda, tá? Mas a versão ali Slim vai ter a mesma configuração, beleza? Então fica no vídeo porque tá bem legal e você vai conseguir aí, né, tomar a sua decisão de qual console é melhor, porque sim, cada um deles tem as suas diferenças, tá? Um é mais barato, um tem outros jogos melhores, o outro tem um console, o controle melhor, né? Ele tem mais interatividade, né? Um deles tem ali a assinatura de jogos mais interessante, uma opção de jogos mais interessante, um custo-benefício melhor. Então tem sim, tem diferenças entre eles, tá? Espero que esse vídeo não seja tão polêmico. E até o final do vídeo, atenção, até o final do vídeo, deixa para nós o seu comentário de qual console você prefere e o porquê, pra gente interagir aqui com o pessoal e a gente ter, né, essa opinião de vocês, porque isso é importante para mim e também para outras pessoas, né, também pensar em qual console levar para casa. Joinha? Beleza? Então vamos lá. Vou comparar aqui sobre configurações de hardware, controle, jogos, custo-benefício. Vou comparar tudo isso para vocês nesse vídeo, então é importante que você fique até o final. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui com as características técnicas, né, dos dois. Eu tenho aqui essa tabelinha. Do lado esquerdo eu tenho o que é e aqui o console, beleza? O PS5 aqui é a versão Fat, mas Slim é a mesma configuração, tá? Pelo que eu pesquisei, não muda ali praticamente nada. Só vai mudar, claro, para o PS5 Pro, que aí sim muda a configuração e o preço também muda drasticamente, ok? Mas a gente vai deixar isso de fora. Vamos falar aqui, ó, processador praticamente o mesmo, clock no Xbox Series X ele é um pouquinho superior, mas na prática, vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar depois, comparando os dois, praticamente igual. Já em GPU, que seria o processador gráfico, o Xbox Series X ele tem uma leve vantagem, né? Ele tem aqui esse CUs, que seria a unidade de computação, tem 52, aqui tem 36. Aqui tem um clock maior que do Xbox, né? Aqui também, ó, em teraflops, nós temos 10.28 no PS5, enquanto no Xbox 12.15. Mas vocês vão ver daqui a pouco que isso aqui não tem muita diferença de performance, tá? SSD já no PS5 ele ganha, né? Em dados não comprimidos até 5.5 GB por segundo, enquanto no Xbox 2.4. Mas o tempo de loading, olha, eu testei, não vi diferença, tá? Se você tiver os dois aí, comenta para nós se você acha algum deles mais rápido. Apesar desses dados técnicos aqui, ambos têm um tempo de load praticamente iguais, né? Espaço interno PS5 Fat, né? Aqui o PlayStation não chama de Fat, mas a gente chama, né? A versão mais antiga dele é 825 GB, mas a Slim já é 1TB, né? Lembrando que tem um sisteminha, então você não consegue utilizar tudo isso, né? Tem o sistema operacional do videogame. No PS5 você consegue usar 667 GB e no Xbox 802. O que hoje em dia não é muito, né? Porque tem jogo que você vai instalar 100 GB, 150, 180. Então, na prática ali, se você for instalar jogos top, você vai instalar ali 3, 4, 5 jogos, já vai encher isso aqui, né? Vem uma diferença aqui, galera, ó, isso aqui eu não sabia antes de comprar o console, tá? Expandable Storage, espero que o meu inglês esteja certo, tá? Isso aqui é como você expande o armazenamento interno do console, porque ambos você pode colocar HD externo, SSD externo, mas não vão rodar diretamente os jogos da nova geração. Porém, com o armazenamento estendível, né, aquele que você aumenta o armazenamento interno, sim, aquele você pode aumentar e jogar, né, e rodar os jogos da nova geração. O PS5 você pode instalar um SSD NVMe e não é amarrado por nenhuma marca. Você só precisa seguir as especificações técnicas lá, tá? Entra no site lá da Sony
né, do PlayStation, e tem lá os requisitos do NVMe. Pode ser qualquer marca, desde que siga aqueles requisitos que você consegue aumentar. Você consegue colocar aqui 1 TB, 2 TB ou até mais de armazenamento interno. Já a Microsoft não, né? Você tem que comprar um card de expansão externo que é proprietário, né? Eu conheço só a Seagate que produz, ele é bem carinho, tá? Enquanto que aqui, ó, com R$400, 500 você já consegue expandir. Aqui você vai ter que desembolsar ali por volta de 800, R$1.000 ou até mais, beleza? Memória RAM, ambos aí 16 GB, GDDR6, mesma coisa, resolução até 8K, mas os jogos rodam até 4K, tá? Isso aqui seria para reprodução de vídeos. Frame rate, ambos até 120 FPS, porém, tá? A maioria dos jogos rodam até 60, alguns jogos rodam em 30 e poucos vão rodar ali, talvez em 160, fora que a sua televisão, o seu monitor, Smart TV, aí o que seja, o que você quer chamar, tem que ter suporte até 120 quadros por segundo para você usufruir desse benefício, ok? PS5 que ambos, né, tem um leitor aí de Blu-ray. Só tem um detalhe, tá? Que tem um Xbox já Series X versão totalmente digital, né? O All Digital Edition aí obviamente não vai ter esse leitor, mas o resto aqui vai ser praticamente igual. Jogos exclusivos. Eu acho que esse aqui é um dos critérios que muita gente usa para desempatar qual console comprar. Porque é o seguinte, né? Aqui no Xbox, a gente tem jogos bem top ali. Nós temos o Halo, Forza, o Starfield, Flight Simulator e vários outros bem legais que são proprietários da Microsoft, né? A Microsoft é dono deles. E aí você só consegue rodar no Xbox. E muita gente, às vezes, gosta desses jogos, né? Prefere eles. E a maioria deles tem no Game Pass. Então, você já compra o Xbox, faz a assinatura e começa a jogar. Muito fácil, né? Bem simples. Enquanto que o PS5, a gente tem aquela franquia de jogos top, né? De Spider-Man, God of War, The Last of Us, né? Tem lá também aquele simulador de carros, Gran Turismo, né? Então tem muitos jogos bem legais também. E assim, gente, não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que escolher qual desses jogos você mais gosta, qual jogos que você curtia na sua infância, né? Que você tem vontade de continuar e pensar neles, tá? É claro que se você quiser jogar os dois, aí você teria que pensar num computador game, né? Eu não sei ainda se tem todos lá disponíveis, tá? Mas a maioria tem. Aqui é uma coisa que dói no bolso, porque é o seguinte, a Microsoft, ela cobra um pouquinho caro dos seus consoles. Olha só, fiz uma procura no Google aqui, nesse momento, um Xbox Series X de 1 TB, tá? Esse aqui parece que é a versão digital dele, tá R$4.755. Está muito perto de 5.000. Olha esse aqui, ó, 5.800, né? Ó, esse preço 5.794. É um preço assim um pouco absurdo assim, na minha opinião, né? Poxa, a gente encontrava há pouco tempo esses videogames aqui por R$4.000, R$4.500. Olha o preço que tá agora, né? E aí muita gente acaba escolhendo o Series S, que funciona bem, né? Porém não tem suporte nativo a 4K, né? E não tem tanto espaço assim como o Xbox Series X, com um pequeno detalhe que já tem a versão do Xbox Series S de 1 TB, né? Mas também custa uma facada, né? Então isso aqui é um fator decisivo para nós brasileiros, onde tudo custa bem caro, né? Por diversos fatores, né? Nossa moeda, impostos e por aí vai. Já o PS5, aqui a coisa já muda, ó. O PS5 versão digital, R$3.500, né? Ó, tem a versão dele aqui, ó, essa aqui é a versão mais antiga, né? No Latam PS, nunca comprei lá, mas ó, R$3.700. Aqui, ó, com leitor, ó, você já compra com mídia física, 1 TB, R$3.853. Meu, olha a diferença de preço, né? Então, às vezes compensa importar um console desse, se você tiver essa opção, ou procurar alguma promoção, se você tem interesse em ter um Xbox Series X, ou às vezes comprar um usadinho num preço bacana, né? Porque o PS5 aqui, realmente, ele tem um preço muito competitivo, né? Um preço bem mais baixo aí que o Xbox Series X. Agora é hora da briga, né? Tem gente aí que vai até falar mal de mim, porque eu vou defender aqui um dos lados, tá? E se você não concorda comigo, comenta aqui embaixo, porque é o seguinte, olha isso, tá? Eu vou falar agora de preços de plano de assinatura, porque quando você compra um console, se você não tiver a mídia física, né, é muito caro você comprar jogos aqui no Brasil, a gente sabe disso. E aí, uma opção bem interessante é você fazer a assinatura de um plano. Olha só, a Sony, ela tem 3 opções, Essential,
né, que você vai poder só jogar online. O Extra, que você já tem acesso a jogos, mas não tem tudo ainda. E o Deluxe, que você tem acesso a tudo, né, o catálogo de clássicos, experimentação de jogos, tem acesso à biblioteca de jogos, você tem tudo aqui, né, nessa versão Deluxe. Então vamos comparar a top com a top, beleza? Então nós temos a Deluxe aqui, que já tem tudo, né? Aqui tem mais informações, ó, tem Ubisoft Plus Classics, e essa assinatura de um mês, a Sony aumentou um pouquinho os preços acho que nos últimos 3 meses. Está R$ 76,90, beleza? Não é assim tão caro ainda, se a gente pensar pela variedade de jogos que você tem aqui. Tem jogos bem bacanas aqui dentro, tá? Da última vez eu lembro que tinha God of War, eu tinha baixado também o Red Dead Redemption 2, tem Spider-Man, tem um dos jogos do The Last of Us. Então de vez em quando entra e sai esses exclusivos, né, da PlayStation. Tem uma biblioteca bem grande aqui, se você clicar aqui, né, a gente tem acesso aí aos catálogos de jogos disponíveis aí que você pode utilizar na PS Plus. E assim, é bacana, uma opção bem interessante para você não precisar ficar comprando jogos, né? E se você quiser economizar, você pode assinar aí a versão de 12 meses, que a gente pegar aqui, ó, é um pouquinho caro no começo, né? Mas se você pegar esse valor e dividir por 12, sai R$ 57,00 por mês, né? Uma opção mais interessante do que assinar mês a mês. Já o Xbox, olha só, nós temos aqui 3 opções da Game Pass, PC, console e ambos, claro que eu vou colocar console. Nós temos também 3 opções, Core, que é somente praticamente que só o modo multijogador, tem algumas ofertas e descontos, mas geralmente a gente assina só para jogar online. O Standard, que você já vai ter acesso a alguns jogos, você já vai ter acesso aos jogos, o modo multijogador, só que nem a Microsoft é espertinha, tá? Ela não coloca tudo em Standard. Se você quer jogar, por exemplo, o Call of Duty Black Ops 6, aquele top que saiu no Day Zero aqui na Game Pass, você tem que assinar o Ultimate. Que, olha a diferença, né? Não é tão grande, mas aqui é R$ 60,00 por mês, né? Um pouquinho mais barato aí que o PS5. Você tem acesso a tudo. Mas olha o detalhe aqui, ó. Você tem acesso a EA Play, ou seja, tem acesso lá ao FIFA, Fórmula 1, né? E outros jogos que você tem, né? Da EA Play. Tem jogos da Need for Speed, né? E você ainda pode jogar no seu computador. Você tem jogos também na nuvem, você pode jogar na cloud, né? Então, você tem um benefício muito grande, tem muito jogo legal. Ainda mais com a Activision, né, que foi uma das aquisições da Microsoft. Só não lembro se finalizaram essa aquisição, mas eu creio que sim. E você tem acesso a muitos jogos bem legais lá, bem bacana. E assim, ó, vou falar a verdade, eu já joguei os dois, me encanta um pouco mais o Game Pass. Tá? Tem pessoa que vai discordar de mim, que eu tô errado, não sei o que, tá? Mas eu tenho meu PS5 ainda, eu jogo, eu tenho assinatura. Na verdade eu tinha, né, da PS Plus, mas eu jogo ainda o meu PS5, mas o Game Pass, ele me encanta. Ele tem muitos jogos, muitas opções. Vou só procurar aqui se eu consigo mostrar esses jogos para vocês. Então, olha só os jogos que nós temos aqui no Game Pass, ó. Minecraft, para você que gosta, o Modern Warfare, Call of Duty Black Ops 6, jogaço. Tem esse aqui, o Modern Warfare 3, né? O FC 25, já que você tem a assinatura lá da EA Play, você consegue instalar ele. Forza Horizon, GTA Online, bicho, tem uma opção muito gigantesca aqui de jogos dentro da Game Pass, tá? Eu recomendo que antes de você comprar qualquer um dos consoles, acessa os dois, confere os jogos, vê o que você mais gosta, mais que chama a sua atenção, beleza? Para você também tomar a decisão de compra do seu console. Bom, desempenho, né? Os dois têm praticamente o mesmo desempenho. Eu vou mostrar agora a comparação de alguns jogos rodando em ambos os consoles em 4K para você ver se você nota alguma diferença, beleza? Se você notar, deixa um comentário aqui para nós o que você percebeu de diferente, beleza? Vamos lá, dar uma olhada aí nos vídeos. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking through Yarans? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead. In Yara! You can't run from this. Hang on. You ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something!
They got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck-up. Just come with us, Lita. Ay, you never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. E claro, não menos importante, controles e acessórios, tá? O controle aqui do Xbox Series X, meu, controle muito legal, muito bacana. Eu particularmente gosto muito desse controle. Ele tem pilhas. Muita gente fala, mas né, isso no passado, não sei se eles falam agora ainda, mas a Sony tem bateria desde o, acho que PS3, PS4 e a Microsoft usa pilhas. Só que galera, a Microsoft fez isso por causa, né, pedidos da comunidade. Muita gente gosta de pilhas, porque você compra pilha recarregável, acabou, troca a pilha e continua jogando. Acabou. Aqui, se acabar a carga da bateria, você vai ter que ligar um cabo para você continuar jogando ou trocar de controle, não tem saída, né? Então é isso, né? Estejam cientes dessa pequena diferença aí, que o Xbox usa pilha e o da Sony que usa bateria interna, tá? Eu tenho outras diferenças também, claro, né? O controle do PS5, eu também gosto muito dele, é muito confortável. Olha só a diferença dos dois aqui, vou mostrar na câmera. Olha só, então esse do Xbox e esse aqui do PS5, tá? Eu tenho uma impressão que o PS5 é um pouquinho maior que do Xbox, olha só. Só que o seguinte, o controle do PS5 ganha alguns detalhezinhos, né? Ele tem aqui, ó, esse touch, né, para você utilizar, que praticamente nenhum jogo utiliza. Eu acho legal, mas beleza. Ele tem aqui a saída de alto-falante, tem um microfone já embutido, então você pode conversar com outros jogadores, coisa que o controle do Xbox não tem, tá? Alguns jogos têm uma interação maior, porque você escuta, né, o som saindo, as pessoas conversando, efeitos especiais, por exemplo, no FIFA, quando apita, o som sai aqui, ó, no alto-falante do controle, isso é bem legal. Ele tem também aqui os gatilhos adaptativos. Então, conforme você, dependendo do jogo, eles ficam mais rígidos, né? Ele fica um pouquinho mais duro para você apertar aqui lá ele, aqui no controle, e aí você tem esse feedback mais interessante nos jogos, enquanto que aqui no Xbox não tem isso, beleza? Bom, praticamente são essas as diferenças aí entre esses controles aí, tá bom? Se você também tiver uma opinião diferente, alguma informação que eu não passei aqui, não esquece de comentar. Lembrando também que a Sony tem o óculos VR, enquanto o Xbox até o momento não vi nada sobre isso. Claro que aqui no Brasil vai custar ali uns 4K, mas né, se você tiver cacife, vai embora, porque parece uma opção bem legal, bem divertida para você conectar aí no videogame. Bom, pessoal, então é isso, tá, que eu tenho para falar para vocês. Não faz muito sentido aqui mostrar, talvez, a diferença da caixa, né, porque os dois são bem grandes, você vai precisar de um espaço aí na sua estante, aí no painel da sua casa, para você colocar esses videogames, tá? Todo mundo já conhece como que é o desenho deles. Então, se você tem uma informação, uma opinião diferente que ajude, né, que colabore na decisão aí entre os dois consoles, não esquece de comentar aqui. Se inscreve no canal para conferir aí, ó, mais dicas, vídeos sobre videogame e tecnologia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo desse canal. Ó, tá aparecendo duas sugestões aqui, tá? Sobre videogames para você continuar assistindo vídeos aqui. Beleza? Valeu e até mais.